Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis, capítulo 4. Acabamos de sair da história do Éden, né? E agora encontramos a primeira família, Adão e Eva, e seus primeiros filhos, Caim e Abel, já lidando com a vida fora do jardim. Exato. É um capítulo denso que começa essa nova fase da humanidade. E o foco aqui é essa relação, né? A história dos irmãos Caim e Abel. Tem rivalidade, tem as primeiras ofertas a Deus, ciúme. E culmina no primeiro assassinato, seguido das consequências divinas. É bastante coisa pra gente desempacotar. Vamos lá. De cara, um texto apresenta os dois: Caim, lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Uma divisão de trabalho bem primordial. E logo vem o momento-chave: as oferendas. Isso. Caim traz do fruto da terra, já Abel, ele oferece das partes gordas, dos primogênitos do rebanho. Parece que ele oferece o melhor do que tinha, né? É o que a interpretação tradicional sugere, sim. A qualidade ou a intenção por trás da oferta de Abel parece ter sido diferente. E aí vem a reação de Deus que, bom, acende o pavio de tudo. Deus se agrada da oferta de Abel, mas não da de Caim. E a reação de Caim é imediata e intensa. O texto diz que ele ficou muito irado e o seu semblante caiu. Uma descrição bem visual dessa raiva, né? Totalmente. Mas antes que o pior aconteça, tem um diálogo ali. Deus fala diretamente com Caim. Sim, e isso é fascinante. Deus questiona a raiva dele. Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? E dá um aviso muito sério. Qual aviso seria esse? Ele diz basicamente: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, olha, o pecado está à porta, te espreitando. É como se fosse uma fera pronta para atacar. Nossa, que imagem forte. E a responsabilidade é de Caim. Cabe a você dominá-lo. Deus dá a ele a chance, o aviso, a escolha. Coloca a responsabilidade nele. Uma chamada direta à responsabilidade pessoal, então. Mas, pelo visto, Caim não dá ouvidos, né? Infelizmente não. O relato continua de forma bem direta. Diz que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. É o clímax trágico da história, o primeiro assassinato. E a narrativa não para aí, né? Vem o confronto com Deus. Exato. A famosa pergunta: onde está Abel, seu irmão? Quase como um pai perguntando. E a resposta de Caim, tão evasiva: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Tentando se esquivar, né? Totalmente. Mas não tem como esconder. Deus revela: que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. É pesado, poético e terrível. A terra mesma testemunhando contra ele. E aí vem a consequência, a maldição. Sim, uma maldição que vem desde a terra. A mesma terra que ele cultivava, agora não daria mais sua força para ele. E ele se torna um fugitivo, um errante pelo mundo. Uma alienação completa, então, do trabalho, do lugar, talvez até da família. E da presença divina mais direta, né? Ele mesmo percebe a gravidade. Diz que o castigo é maior do que ele pode suportar. E fica com medo de ser morto por quem o encontrar. É aí que a história dá outra virada interessante, né? Porque apesar de tudo, Deus intervém de novo. Pois é. Deus coloca um sinal em Caim. Mas, veja bem, não é um sinal de perdão. Não, é um sinal de proteção, para que ninguém que o encontrasse o matasse. E ainda estabelece uma punição severa, uma vingança multiplicada para quem fizesse mal a Caim. É um ponto que gera muita discussão, né? Essa proteção divina sobre o assassino. Mostra talvez a soberania de Deus sobre a vida, reservando para si o julgamento final. Ou talvez um tipo de misericórdia dentro da justiça. A punição é o exílio, a vida errante, não a morte imediata pelas mãos de outros. É complexo mesmo. E o que acontece com Caim depois? Ele vai embora para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá ele se estabelece, se casa, tem um filho, Enoque, e constrói uma cidade, dando a ela o nome do filho. Ele funda uma linhagem, uma civilização. E essa linhagem continua. O texto menciona Lameque, algumas gerações depois. E ele parece intensificar o padrão negativo, né? Muito. Lameque é o primeiro polígamo registrado na Bíblia, toma 2 esposas, e tem um discurso de vanglória sobre violência que é assustador. Ele se gaba de ter matado um homem por tê-lo ferido,
um jovem, por tê-lo pisado. E diz que se Caim seria vingado 7 vezes, ele, Lameque, seria 77 vezes. Uma escalada absurda da violência. Exatamente. É interessante que os filhos de Lameque são associados aos primórdios de várias artes e técnicas. Jabal com o pastoreio nômade, Jubal com a música, Tubal-Caim com a metalurgia. Então tem esse contraste, o desenvolvimento da civilização material, das artes, mas vindo de uma linhagem marcada por essa violência e arrogância crescentes, representada por Lameque. Levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza do progresso humano. Ele pode vir acompanhado ou até mascarar uma decadência moral ou espiritual. A civilização iniciada por Caim carrega essa ambiguidade desde o início. Mas o capítulo 4 não termina só com a linhagem de Caim, felizmente. Tem um contraponto. Sim, Adão e Eva têm outro filho, Sete. E Eva diz algo significativo. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ele é visto como uma substituição, uma nova esperança. E a linhagem de Sete também continua. O filho dele se chama Enós. E aí tem uma frase marcante no finalzinho do capítulo. Qual? Diz que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Isso parece importante, né? O que isso indica? Indica um ponto de virada espiritual, um recomeço. Uma linhagem que, diferente da de Caim, marcada pela autossuficiência e violência de Lameque, busca ativamente essa conexão com Deus. É como se a narrativa apresentasse 2 caminhos possíveis para a humanidade pós-queda. Então essa história tão primordial, lá no início de tudo, já estabelece padrões, né? Ciúme, raiva, violência, as consequências terríveis disso. Mas também essa outra possibilidade, a busca por Deus, por um caminho diferente que surge com Sete e Enós. Precisamente. E nos deixa pensando sobre a complexidade da justiça e da misericórdia divinas já nessa passagem inicial. Como entender essa maldição severa sobre Caim e, ao mesmo tempo, o sinal de proteção? Verdade. O que essa intenção nos diz sobre a relação de Deus com a humanidade, já marcada pela falha desde o começo? É uma reflexão que fica, né? Como esses padrões de comportamento, tanto os destrutivos quanto os de busca por redenção, continuam ecoando e se manifestando ao longo da história humana e, quem sabe, nas nossas próprias vidas. Algo para a gente continuar pensando a respeito. Para continuar explorando textos e ideias aqui com a gente no Encontro com Deus Pai, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal e deixa o seu like neste vídeo. Ajuda bastante a gente a continuar. Até a próxima!